Vamos falar sobre a volta de Cristo. Esse é um assunto, todo mundo sabe tudo, todo mundo fala tudo, mas, segundo as Escrituras, ninguém fala nada, porque não sabe nada. As Escrituras são bem claras quanto aos tempos, as maravilhas e os sinais. O Senhor dos Exércitos, quando colocou os pés na terra, ele deixou os tempos, as maravilhas e os sinais já determinados. Tempo determinado. O que significa isso? A volta do Senhor se manifesta a partir de 14 de maio de 2018. Por quê? Porque as Escrituras são bem claras. Bem claras. Olha, quando Jesus vem, ninguém sabe. Ele não disse a ninguém. Mentira. Mentira de Satanás, que quer amarrar todo mundo na terra. As Escrituras, desde Gênesis 3:14, Gênesis 7, Gênesis 9, quando Deus dá o juízo sobre todo o mundo antigo, o contador de parábolas, quem é o contador de parábolas? O Deus Todo-Poderoso, que colocou os pés neste planeta. O Cristo de Deus. O Deus vivo que se fez carne. Em Mateus 24, Cristo diz: quando a figueira estiver pronta, com os ramos tenros, para dar o seu fruto, eu manifestarei a minha volta. Quando, Mateus 24:15, as bestas feras estiverem sentadas no trono de Deus. Quem é o trono de Deus? É cada homem na face da terra. Quem é a igreja de Deus? É cada homem na face da terra. Quem é o templo de Deus? É cada homem na face da terra. Por quê? Porque aquele que colocou os pés aqui veio para habitar no coração do homem. Não tem templo de pedra, não tem reconstrução de terceiro templo em Israel. O terceiro templo é cada homem na face da terra. Você é a terra, você é o reino, você é o templo, você é o monte Sião ou monte de Satanás. Então, como ele diz, se tu tiveres fé, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, arremessa-te ao mar. Os montes são os demônios que tomaram conta da casa de Deus. Os falsos profetas. Meu pai Ezequiel, literalmente, executa a palavra de Deus contra os montes de Israel. Que montes são esses? Os montes da mentira. Ezequiel 6, Ezequiel 7. Tudo que Ezequiel fala, Deus manda. Vai lá, fala com os montes. Os montes são homens. Homens. Assim como é o monte Sião, é aquele homem que confia no Senhor. Ele não se abala. Ele é como a rocha do universo. Quem é a rocha? Cristo, Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo. Aquele que colocou os pés na terra. Em Gênesis 9, o contador de parábolas. O povo é muito ignorante. Não sabe nada sobre a volta de nada. Mateus 24, ele diz que virá sobre as nuvens
Marcos 3, ele diz, virá sobre as nuvens. Lucas 21, virá sobre as nuvens. Por que sobre as nuvens? Porque ele já veio. Ele agora vem dos exércitos dos céus, segundo a Tessalonicenses 1, julgar o povo dele. Juntar todos os espíritos imundos da terra e manifestar todo o juízo sobre todos os reinos e reis da terra. Que reis são esses? Que reis são esses? Ninguém sabe nada sobre reino. Nada. Meu pai Paulo explicou tudo. As potestades das trevas. Por quê? Porque pisaram no sangue de cruz. E por que fizeram isso? Porque as escrituras têm que se cumprir. Estão cumpridas. Mateus 13, 35, o contador de parábolas diz, publicarei parábolas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. E revelarei meus mistérios e os meus segredos. Que parábolas são essas? As parábolas, como ele diz, perguntam a ele, os apóstolos, Senhor, por que pregas em parábolas? Ele diz, para que o pecado desse povo maligno não seja perdoado. Porque eles se aproximam de mim com a boca, falando que me amam, que me adoram, mas o coração está longe de mim. Rejeitam a minha palavra, as minhas escrituras. Por isso, em Gênesis 9, Deus, Jesus, aquele que andou nos mares da Galileia, malignos, mentirosos, é o mesma arca que andou em Gênesis 7, 18. E a arca andava pelos mares. Quando Pedro, meu pai Pedro, vê ele andando no mar, em total tempestade, diz, que é isso? Quem é esse que vem ali? Era a arca. Deus Todo-Poderoso. E os filhos do diabo não sabem nada sobre a volta dele. Então, em Gênesis, ele manifesta a volta dele já em Gênesis 9, em Gênesis 7. Por quê? Acabei de falar sobre o Monte Sião. Tem o Monte Sião e tem o Monte de Satanás, que tem que ser arremessado ao mar. Que montes são esses? Jeremias 51, 25, 26. Monte tenebroso, monte das trevas, monte de Satanás, monte da morte. E que montes são esses? Homens malignos de Belial, bestas, feras, que tomaram o reino, destruíram o reino e querem tomar posse na eternidade. Por isso, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, Cristo tem que reinar. O juízo de Deus é dado através de Cristo. Quem é Cristo? Cristo é cada homem que anda na terra com a palavra da verdade. Estou procurando, até agora não achei. Mas tem por aí, porque meu Deus diz, em Romanos 9:11, eu escondi os meus servos para nesses dias manifestar a minha glória. Por isso, ele vem sobre as nuvens. Quem gosta das Escrituras, quem gosta e quer ver a glória de Deus, passe a observar nas Escrituras pelas nuvens. Atos 1. Olha, varões, esse Deus que você vê subindo é o mesmo que voltará pelas nuvens. Nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4. Nas nuvens. Por quê? Porque ele é Deus. Vem dos exércitos, dos céus. Dos céus. Mateus
26, 51, 52, está lá. Vocês acham que eu não poderia orar a meu Pai e Ele enviar 12 legiões de anjos? Essas legiões de anjos vêm com o Criador dos céus, agora, Jeová Todo-Poderoso, Cristo, que andou com os meus pais, anda comigo, anda com qualquer homem que tem a cabeça de Cristo. A cabeça de Cristo é a verdade. A cabeça de Cristo é a verdade, sem nenhuma mentira. Se tu não conhece as Escrituras, cala a boca, porque tu é imundo, porco, mentiroso, um monte de Satanás. Montes, como os falsos profetas, filhos do diabo, montes de Satanás. E o que é que vai acontecer? Mateus 24, quando a arca fechar a porta, a arca é ele, virá a chuva. Que chuva? Chuva seródia, a tempestade sobre a terra, que vai inundar a terra com a glória de Deus. Chuva de juízo, chuva seródia. Joel, Zacarias 10, chuveiro, desce o orvalho sobre... O que é orvalho? É a vida, a doutrina de Deus, que os filhos de Satanás, os montes de demônios, destruíram. Montes de merda, como Valdemiro, Edir Macedo, Silas Malafaia, toda a coxa de bandidos, ladrões, cobradores de dízimos, estão na porta, impedindo que vocês entrem no reino de Deus, impedindo, como demônios, cobrando ingresso, cobrando dízimos de Satanás. São demônios, criaram seus ensinamentos de demônios. Por isso, Deus inundará a terra com a glória dele, com o evangelho dele, com o juízo dele, com a justiça dele. Vocês não sabem que ele criou os céus e a terra? Que ele tem domínio sobre tudo? Que tudo é sobre as potestades do inferno. Pela palavra dele, a terra se move de lugar. Para isso, ele deu vida a este morto. Era morto. Sabia nada sobre meu rei, sobre meu senhor. Mas quando ele me chamou, eu fui seguir a ele. João 12, 26. Fui seguir ao Criador dos céus. E ele foi mostrando a glória dele, a glória do Pai, abrindo as portas, os segredos. Que portas? Da minha mente ignorante, que nem vocês. E foi mostrando tudo. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. O que vai acontecer? Em 14 de maio de 2018. 14 de maio de 2018. Como estão nos livros de Esther, como estão no blogger, que eu montei de acordo, conforme está escrito. Porque uma merda não pode fazer nada, a não ser fazer o que ele mandar. Por isso a volta dele se manifesta em 14 de maio de 2018. Por quê? Está no livro de Esther, o juízo contra os homens que odeiam a Deus, odeiam a vocês. Como é que eles odeiam? Porque eles são filhos de demônios. João 15, 20 a 25. Eles odeiam a Cristo. Aborrecer é odiar. Aborrecer é odiar. Então, quem odeia Deus manifesta as suas próprias palavras. Ódio. O que é esse ódio? Aborrecer. Está no livro de Esther. Estão os profetas. Estão em todas as escrituras. No dia 14. Por quê? Êxodo 12. No 14º dia. O que aconteceu? Fizeram jejum. Que jejum? Comeram o sangue. Passaram o sangue do cordeiro na porta da casa. A casa é você.
Se você passar a palavra de Deus, que é o sangue de Cristo, na tua boca, o diabo não entra na tua casa. Mas se tu for nas igrejas de Satanás, comer o pão de demônios, tu está morto. Por isso, como ninguém tem força, ninguém sabe nada, em 14 de maio, ele começa a manifestar a volta dele sobre toda a terra. Como? Vai arrancar os demônios da casa dele. É a primeira coisa. Porque mortos não podem ser arrebatados. Mortos não podem ser arrebatados. Estão todos mortos, em total pecado, sem saber nada sobre a volta dele. Nada! Está tudo nas escrituras. O blogger, a besta humana, com o mesmo nome desse blogger, escrito, tem o blogger. Está lá. O que é o homem de Belial? O que é a besta? 666. Esses homens são filhos de Satanás. A besta, o bode. Cavalos. Cavaleiros, cavalos. Sem espíritos da verdade. É isso. Então a volta de Cristo se manifesta em 14 de maio de 2018. Por quê? Porque está em Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15. E os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, Deus Todo-Poderoso, e do seu Cristo. Quem é Cristo? Cada homem que anda na face da terra em toda verdade. Como homem de verdade. Como meu rei vem na terra. Mateus 22, 16, 17. Como homem de verdade. Não importa o que você seja. Se falar a verdade, entender o que ele está falando, ele vai manifestar a você a glória dele. O que é a glória de Deus? A palavra dele escrita, mais nada. Volto daqui a pouco com esta pregação novamente. A volta de Cristo com a chuva que vai destruir os reinos de Satanás. Por esta palavra que esse nada está falando. Assim está feito, assim será feito. Por que eu tenho fé? Fé é fundamento. Conheço tudo da glória dele, das escrituras. Não de mim, sou uma merda, não sirvo para nada. Para isso ele abriu a mente desse animal, botou as escrituras dele na cabeça desse nada. Como fez com meus pais, todos meus pais, todos que estão nas escrituras. Por isso que os filhos do diabo criticam os pais. Malignos. Canalhas, patifes e ladrões. Querem roubar só vocês. Vão para casa. Vai dar dinheiro ao diabo. Estão alimentando o inferno. É só isso. Deus não precisa de nada seu. Nem eu. O que tem para me dar? Ele já me deu tudo. Todos os tesouros dos céus. Todos. Mateus 10, 5, 6, 7, 8, 9. De graça recebestes, de graça dai. Saiu disso, é filho de Satanás, mentirosos, bandidos e ladrões. Estão fazendo as obras dele, enchendo o bolso. Deles, canalhas. Só isso. Não gostou? O problema é seu, mas eu estou falando a verdade. Volto daqui a pouco com a volta do Senhor dos Exércitos. Ele é o varão de guerra. De Êxodo 15, 3. Deus da guerra. Não é Deus de merda, não. Merda são essas porcarias que estão por aí. Enganadores e mentirosos. Daqui a pouco eu volto. Com a volta dele. É assim que está escrito. Assim será feito. Quer ver quem é que muda? Qual é o poderoso que tira um ar do que ele mandou?